Olá, que Deus nos abençoe. Estamos mais uma vez aqui no mês de janeiro para dar continuidade aos evangelhos nos lares, que sempre vão ao ar, sempre às terças-feiras, às 19 horas, através do nosso canal do YouTube. Lembrando que as palestras públicas do nosso Centro Espírita Capitão Vendramini acontecem sempre aos domingos, às 19 horas. No mesmo horário acontece também a evangelização infantil. Então a ideia é que os pais estejam ali assistindo às palestras e os filhos estejam sendo evangelizados lá embaixo na Arca de Noé para fazer a sua evangelização infantil. Vamos então nos preparar para o evangelho dessa noite, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em prece. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, que o Senhor possa nos permitir estarmos aqui reunidos em Teu nome para realizar mais este Evangelho, que através desse Evangelho possamos aprender a ser criaturas melhores e através do entendimento ter uma fé mais raciocinada. Dai-nos então a permissão de iniciar o Evangelho dessa noite, que assim seja. Então nós vamos lá no livro Fonte Viva, de Emmanuel, através de Chico Xavier, na lição número 156, cujo título, como está aqui na tela, Parentes. Ele começa com Paulo de Tarso, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Forte, né? E Paulo de Tarso tem explicação para falar assim, E Emmanuel começa nos dizendo aqui: a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pelas causas do passado a reunir-se no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam e alguns corações, a fim de que venham a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade de que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com a máscara do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são as obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Bom, belíssima passagem de Emmanuel, como sempre, Dentro da doutrina espírita, nós sempre dizemos que a primeira missão que nós temos aqui é a missão com os nossos parentes, é a missão com a nossa família, Que sejam de pais com os filhos, entre irmãos, entre tios, entre avós, é com os nossos parentes. Por que isso? Primeiro, vamos lembrar que a doutrina espírita explica para nós, através do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Pentateuco kardeciano como um todo, Os parentes que nós encarnamos juntos são pessoas afins, pessoas que têm mais ou menos a mesma vibração, mais ou menos a mesma evolução que a nossa, que nós combinamos antes,
né? Enquanto nós estávamos no mundo maior, estávamos lá, nós combinamos de virmos juntos. Ou pela necessidade de vir juntos, pela necessidade de resgatar uma dívida que eu tinha com aquele fulano, e ele veio junto comigo, ou como meu filho, ou como meu esposo, ou como minha esposa, ou como meu pai, ou como minha mãe. Então, muitas das vezes, são dívidas que nós contraímos com essas pessoas e que para poder sanar essas dívidas, nós temos que reencarnar juntos, dentro da mesma parentela, como coloca aqui Emmanuel. Olha o que ele fala aqui. Impelidos pelas causas do passado, coisas que nós já fizemos em outras vidas, que nós, infelizmente, prejudicamos alguém ou fomos prejudicados, para que haja esse perdão, né? Essa vontade de estar bem com essa pessoa, nós somos impelidos, né? Nós temos que reencarnar com essas pessoas. Por isso que a gente está sempre falando, né? Nossa primeira missão é com os nossos familiares, porque muitas das vezes é muito mais fácil fazer uma caridade fora de casa do que dentro de casa. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam alguns corações. São eles os primeiros que a gente tem que ajudar. É com a nossa parentela, a fim de que venham a solver nossas dívidas para com a humanidade. E fazendo isso, se a gente consegue cumprir verdadeiramente essa primeira missão que nós temos que cumprir, com certeza nós estamos no caminho da evolução, de nos tornar melhores criaturas, melhores cristãos, melhores espíritas. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto. Então fugir, como a gente vê muitos casos aí de filhos, né, que fogem porque não aguentam os pais, né, até os próprios pais, né, que fogem, o pai ou a mãe, não adianta. Nós vamos estar postergando, né, para uma outra encarnação essa dívida, né, essa melhora que nós necessitamos estar juntos ali para poder cumprir essa missão. Então não adianta fugir. Temos companheiros de voz adocicada e edificante. Aqui, a gente tem que lembrar, aqui Emmanuel está falando de outra coisa, mas nós temos que lembrar também que do jeito que a gente está falando, parece que todos que estão à nossa volta, né, nos nossos familiares, nessa parentela, são todos inimigos. Não, tá? Não é assim. Temos também aqueles que já têm essa proposta de encarnar junto com a gente para poder nos ajudar, para nos apoiar, né, nessa missão. Mas o que Emmanuel está falando aqui, que tem aqueles que têm a voz adocicada nessa propaganda. Então ele faz uma propaganda, mas na verdade são trovões de intolerância, né? Saibamos identificar isso e saibamos lidar com isso. Não pode desistir, tem sempre que persistir. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Na maioria das vezes, não é. Por vezes, é um espinheiro e preocupações e angústias reclamando no sacrifício. Saibamos nos sacrificar, né? Por quê? Porque a gente tem esse entendimento que são eles, né? São com eles a nossa primeira missão. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes, né? Não é porque eu tenho esse entendimento que eu preciso me sacrificar, que eu tenho esse entendimento que eu preciso estar ali junto para poder cumprir essa missão, é que eu vou dizer sim sempre. Não. Saibamos também ter firmeza nas nossas ações, né? Sempre tomando a doutrina, sempre tomando os passos, né, de Jesus como o norte, para que a gente possa saber se está realmente fazendo certo ou errado, né? Sem, como ele diz aqui, né, sem com chicote, sem usar, né, o chicote da violência, né, e se mascarar dando desculpa, né, aquilo que ele precisava. Não necessita dessa violência. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado com a própria família, estaremos negando a fé, né? Então, se eu não consigo cumprir essa missão com a minha família, se eu não consigo, ou se eu fujo dessa missão, em outra encarnação eu vou ter que voltar e cumprir mais uma vez essa missão. E normalmente quando a gente
faz isso, né, ou a gente não cumpre, ou a gente foge de cumprir essa missão, normalmente a próxima encarnação é um pouco mais dolorosa para que a gente possa realmente não fugir mais, né, ou cumprir realmente essa missão com os nossos parentes. Os parentes são obra de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ação e reação, né? Então, se nós nos endividamos de alguma forma com alguém que em uma encarnação nem era nosso parente, era alguém que não tinha consanguinidade conosco, nós temos que sanar essa dívida com essa pessoa. Nós temos que estar em paz, nós não podemos ficar do outro lado com a consciência pesada. E como é que nós ficamos em paz? Nós reencarnamos, então numa nova encarnação, nós voltamos aí com essa pessoa na nossa família para que a gente possa, né, quitar essa dívida e ter a nossa consciência em paz, que é isso que é importante no mundo de lá, né, no mundo maior. Ajudemos-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Então saibamos conviver com os nossos familiares da maneira correta, lembrando que essa é a nossa primeira missão. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, como eu já falei, né? É muito mais fácil a gente ser paciente, a gente ser compreensível, a gente ser tolerante, a gente ser bom, né? Ser caridoso fora de casa, né? Dentro, por exemplo, de um centro espírita, é muito mais fácil, porque todo mundo está lá com esse propósito, do que fazer isso dentro de casa. É dentro de casa que a gente tem que ter essas virtudes: paciência, compreensão, tolerância, bondade. Nos habilitaremos a servir com vitória no alto mar das grandes experiências. Então, Emmanuel aqui, ele não dá uma receita, ele não dá truques, né? Mas ele dá o caminho. Qual que é o caminho? Primeiro, saber que é essa missão primeira que nós temos aqui na Terra, nessa encarnação, com os nossos parentes, com a nossa família, né? E usando de tolerância, de compreensão, de bondade, de muita paciência, né? Mas saber ter firmeza, mas que essa firmeza seja pautada nas pegadas do Mestre, pautada na doutrina espírita, né? A gente vai conseguir com certeza, né, cumprir com essa missão primeira em nossas vidas. Que saibamos então viver em família e cumprir essa missão. Então, mais uma vez, uma lição maravilhosa de Emmanuel para as nossas vidas, né? Que possamos então cumprir com essa missão devidamente. Agradeço a quem esteve aqui nos assistindo ao vivo e aqueles também que não conseguiram estar ao vivo, mas que assistiram depois. Lembrando mais uma vez, aos domingos, sempre reuniões públicas, né? Palestras públicas com palestrantes maravilhosos e no final, passes individuais no nosso centro espírita. Então, que possamos então finalizar, né, e agradecer ao Centro Espírita por essa oportunidade, o Centro Espírita Capitão Vendramini. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus Todo-Poderoso por mais este momento de evangelização, nos trazendo ensinamentos, né, e consolação aos nossos corações. Que Deus ilumine e que possamos levar esse aprendizado e nos tornar melhores criaturas. Que Deus abençoe hoje e sempre, que assim seja. Meu muito obrigado.